Fala pessoal, professor Luiz, da RL Curso Preparatório. Agora eu vou compartilhar com vocês a correção com um gabarito aí extraoficial, preliminar, da prova de soldado da PM de São Paulo, que foi aplicada pela Banca Vunesp na data de ontem, de 17 de setembro. Tá? Essa é uma prova versão 2, beleza? Vou tirar aqui a minha imagem e deixar a tela inteira aí, somente com a prova. Já iniciamos a prova com uma tira para responder as questões de números 1 a 3. É uma tira de Fernando Gonzalez, Níquel Náusea, onde temos um rato contando uma história para ratinhos dormir. Então vamos lá. Era uma vez um reino muito distante, mas era muito, mas muito distante mesmo. Eu estaria mentindo se dissesse que o reino era perto, pois o reino era realmente distante mesmo. Então, nesse reino muito distante, algo aconteceu. Aí os ratinhos comentam: ele tem medo da história acabar antes de a gente dormir. Vamos para a questão 1. Assinale a alternativa que explica o efeito de humor da tira. E aqui o nosso gabarito já é de cara a alternativa A. Os ratinhos percebem na estratégia de contar a história lentamente o medo do rato de que a narrativa não dure o bastante para fazê-los dormir. Tá? Isso que foi engraçado aqui. Esse que é o efeito de humor. Porque os ratinhos, eles percebem que o rato fica enrolando. Fica aí falando a mesma coisa e não sai disso. Para realmente prolongar aí a história até que eles durmam. Aqui na alternativa E, pode ser que alguns ficaram em dúvida, porque o sentido aqui é parecido com o da alternativa A. O rato tenta prender a atenção dos ratinhos por temer que eles adormeçam antes que a história tenha terminado. Isso também é verdade, mas o efeito de humor que a questão aqui pede, ela se encaixa aqui na alternativa A, porque são os ratinhos que percebem isso. Então aqui está o humor dessa tira. Então, gabarito, alternativa A. Questão 2. Em Eu estaria mentindo se dissesse que o reino era perto, pois o reino era realmente distante mesmo. Terceiro quadro. Os termos destacados expressam correta e respectivamente as ideias de. Então aqui nós temos dois termos destacados. Está aqui a partícula C e o pois. Tá? Essa questão está mais tranquila. Aqui a gente já percebe que o C, aqui nesse caso, ele indica uma condição. Ó, eu estaria mentindo se dissesse que o reino era perto. Eu estaria mentindo caso dissesse que o reino era perto. Percebam que a gente faz a substituição aqui com tranquilidade pela partícula caso, que também é uma das utilizadas aí nos casos de condição, e a única alternativa que temos condição aí é a alternativa E no início. Então a gente já chega no gabarito somente analisando a primeira partícula, tá? E o pois, tá? O pois aqui é precedido de vírgula, né? A gente sabe que ele tem valor explicativo, tá? Então aqui explicação. Gabarito, alternativa E. Questão 3.
No terceiro quadro, o termo mesmo foi empregado com o sentido idêntico ao que ocorre em. Então, aqui ó, no terceiro quadro, a gente tem que analisar aqui o termo mesmo e o sentido que ele foi empregado no quadro para encontrar o sentido idêntico aqui, na alternativa que tem o mesmo sentido. Então, vamos lá no terceiro quadro. Eu estaria mentindo se dissesse que o reino era perto, pois o reino era realmente distante mesmo. Então aqui a gente percebe que o termo mesmo aqui, ele está sendo utilizado aqui como um advérbio, tá? Um advérbio de intensidade. Ele está intensificando o sentido da palavra distante aqui, ó. É distante mesmo, é muito distante, bastante distante. E a alternativa, que a palavra mesmo tem o mesmo sentido aqui, de advérbio de intensidade, é aqui na alternativa C. Essa é mesmo a história que está escrita no livro? Então, o mesmo aqui, ele está intensificando aqui o sentido de história. Essa é mesmo a história? É realmente essa história? Então aqui é onde ele tem o mesmo significado. Gabarito, alternativa C. Próxima. Leia o poema para responder as questões de números 4 a 5. Aqui temos um poema da Ana Martins Marques. Não sei fazer poemas sobre gatos, não sei fazer poemas sobre gatos. Se tento, logo fogem, furtivas as palavras, soltam-se ou saltam, não capturam do gato nem a cauda. Sobre a mesa, quieta e quente, a folha recém-impressa, página branca com manchas negras. Eis o meu poema sobre gatos. Questão 4. No poema, o último verso contraria o primeiro, em que o eu lírico afirma não saber fazer poemas sobre gatos. É correto afirmar que essa contradição se deve ao fato de que o eu lírico. Então a gente tem uma contradição aqui nesse poema, né? Entre o primeiro verso que diz eu não sei fazer poemas sobre gatos, e o último verso, eis o meu poema sobre gatos. Primeiro fala que não sabe e depois apresenta um poema. Então essa é a contradição. E a questão quer saber se é correto afirmar que essa contradição se deve ao fato de que o eu lírico, na alternativa A, procura escrever um poema sobre gatos que explique como, por meio de seus movimentos e de suas características físicas, esses animais instigam a curiosidade humana. Então essa a gente já vai eliminar, porque não fala nada disso no texto, né? Aqui é um caso de extrapolação. Na alternativa B, nega que possa haver um poeta capaz de escrever um poema a respeito. Aqui também não. Aqui não faz nenhuma comparação com outro poeta. Aqui a autora expressa aqui uma opinião pessoal. Na C, apresenta uma visão particular sobre os gatos. Opa, aqui por enquanto sim, né? Aqui, ó, não sei fazer poemas sobre gatos, ó. Eu não sei fazer poemas sobre gatos. É uma visão particular sobre não saber fazer poemas sobre esse animal. Aí, continuando. Segundo a qual estes seriam animais difíceis de serem descritos. Opa, essa informação também é verdadeira. Ideia que se diferencia daquilo que usualmente se pensa sobre eles. Então, por que eles são difíceis de serem descritos? Em que parte do poema está falando isso?
Ó, não sei fazer poemas sobre gatos. Se tento, logo fogem furtivas as palavras. Soltam-se ou saltam. Não capturam do gato nem a cauda. Então, está falando aqui ó, que as palavras não conseguem nem descrever a cauda do gato. Então, são difíceis de serem descritos. Ideia que se diferencia daquilo que usualmente se pensa sobre gatos. Por quê? Usualmente a gente consegue, né, identificar características de um gato tranquilamente, tanto características físicas como habilidades, por exemplo. Então a alternativa C, ela se encaixa aqui perfeitamente. Na alternativa D, reconhece que as palavras do poema que lhe escapam e a própria folha que acabara de imprimir, a qual ainda está quente e com as marcas de tinta preta, possuem características semelhantes às de um gato. Então, ó, reconhece que as palavras do poema que lhe escapam, até aqui tranquilo, né? Isso possuem características semelhantes à de um gato, porque ó, as palavras ó, soltam-se ou saltam, né? Então, são características semelhantes à do gato. Só que aqui, ó, essa segunda parte é a própria folha que acabara de imprimir, a qual está quente e com as marcas de tinta preta. Então isso aqui não tem característica nenhuma de um gato, né? A folha foi impressa e está lá sobre a mesa, está lá quente sobre a mesa. Ó. Vamos voltar aqui no poema. Então, ó, sobre a mesa, quieta e quente, a folha recém-impressa, página branca com manchas negras. Então isso não tem nenhuma característica semelhantes à de um gato. Então a gente elimina também essa alternativa. E na alternativa E, tem dificuldade de fazer um poema sobre um gato abstrato e por isso sente a necessidade de ter um gato concreto. Isso aqui também está para mais. É mais uma extrapolação, a gente não tem essas informações no texto. Então, gabarito, alternativa C. Questão 5. Considerando o trecho, se tento logo, fogem furtivas as palavras, versos 2 a 4. É correto afirmar que, para o eu lírico, as palavras. Essa questão aqui, na verdade, é uma questão de interpretação aqui. As palavras fogem e furtivas, né, relacionadas a palavras. É só encontrar os sinônimos aqui que a gente encontra a alternativa correta. Então aqui fogem, escapam, né? Pode ser, ó, vão embora. Tá? Furtivas. Furtivas são despercebidas, dissimuladas. As palavras fogem dissimuladamente, né? Desapercebidas ou despercebidas. Então aqui a gente tem ó, na alternativa B o escapam, o sinônimo aqui de fogem, e de maneira despercebida, que é aqui o significado de furtivas. Tá? A gente já encontra o gabarito somente analisando o sentido aqui das palavras. Alternativa B. Próxima, leia o texto para responder as questões de número 6 a 11. O título é Os prejuízos de excluir mulheres de ensaios clínicos. Então vamos lá. A aspirina foi um dos primeiros medicamentos produzidos em laboratório e amplamente comercializados, ainda no final do século XIX. Desde então, foram realizados milhares de testes que avaliaram sua eficácia para diferentes condições de saúde, como na prevenção do infarto. Só recentemente, porém, demonstrou-se que esse efeito não é o mesmo para homens e mulheres. Entre elas, não houve redução no risco de sofrer um ataque cardíaco. A aspirina é apenas um dos muitos medicamentos utilizados há décadas e que não foram testados
em mulheres em particular. Tal negligência é agravada porque, a partir da puberdade, a prevalência de uso de medicamentos é maior entre o sexo feminino. Além disso, elas também apresentam cerca de 2 vezes mais reações adversas às medicações do que os homens. As mulheres foram excluídas ou subrepresentadas nos ensaios clínicos durante décadas, com consequências históricas e prejuízos que ainda persistem. A talidomida, lançada por um laboratório alemão em 1956, tinha diversas indicações. Podia atuar como sonífero, calmante e antiemético, ou seja, para controlar vômitos. Vendida sem prescrição médica e propagandeada como sem riscos, acabou sendo adotada por gestantes para aliviar os enjoos típicos. A talidomida logo se tornou muito popular em 49 países, mas só depois de 5 anos se provou que ela provocava malformações fetais. Cerca de 10 mil bebês foram afetados e metade não sobreviveu. Embora a participação de mulheres em ensaios clínicos e até mesmo o uso de roedores fêmeas em testes experimentais tenha aumentado nos últimos anos, o cenário ainda é desigual. Elas seguem subrepresentadas em estudos de diversas áreas médicas e algumas pesquisas não analisam os dados por sexo. Tal discrepância acarreta erros nos tratamentos, riscos elevados de efeitos adversos e até mesmo uma espera maior por diagnósticos, já que muitos sintomas foram estudados sobretudo em homens. Para proteger a saúde das mulheres, as especificidades delas não podem ser negligenciadas. Elas devem ser incluídas nos estudos clínicos desde o início, e as diferentes respostas entre os sexos precisam ser levadas em consideração. Questão 6. O texto deixa evidente que a exclusão de mulheres de ensaios clínicos com medicamentos, alternativa A, é efeito de uma maior complexidade do corpo desta parte da população, o que impõe desafios aos pesquisadores, impactando negativamente a velocidade do processo de aprovação de um medicamento? Então, no texto não fala nada disso, né? Que testes em mulheres impactariam negativamente no processo de aprovação. Isso é uma extrapolação. A gente já elimina aqui a alternativa A. Está superada nos países desenvolvidos, seguindo a recomendação de organizações de saúde e legislações específicas que protegem a saúde da mulher, embora ainda seja um problema no Brasil? Isso aqui também não. Colabora para que os efeitos adversos, que são mais leves na população feminina, não sejam percebidos? A gente já elimina também que os efeitos adversos são maiores na população feminina e não mais leves. Alternativa D. Tem consequências graves para a saúde da população feminina, a qual costuma consumir medicamentos com mais frequência quando comparada aos homens e precisa ter suas particularidades estudadas? Essa é o nosso gabarito. A alternativa está perfeita aí de acordo com o texto. Na alternativa E, pode causar prejuízos à saúde de gestantes e de fetos, embora seja irrelevante quanto não há gravidez. O texto também não fala nada disso daí. Questão 7. A respeito dos medicamentos mencionados no texto, é correto afirmar que... É uma questão sobre os medicamentos mencionados no texto. Os danos causados pela aspirina à saúde dos fetos, então a gente já
elimina aqui, porque os danos à saúde dos fetos eram provocados pela talidomida e não pela aspirina. B. A maioria dos sintomas físicos, como vômitos e insônia, por serem diferentes nos homens e nas mulheres, tornou a talidomida ineficaz para esse último grupo, o que levou os laboratórios a alertarem sobre os riscos de sua utilização. O texto não fala que a talidomida é ineficaz para as mulheres, né? Esse último grupo, que é o das mulheres. E sim o risco, né? Os efeitos colaterais que são graves. Então, a gente já elimina essa também. C. O caso da talidomida, muito famosa a partir dos anos 50, por enquanto tranquilo, né? Foi lançada lá em 1956, tá? Houve muita propaganda, então até aqui tranquilo. Foi muito famosa aí a partir dos anos 50. É um bom exemplo de um remédio que, embora tenha sido largamente testado entre as mulheres, tornou-se prejudicial. A gente já elimina aqui também a C, porque esse medicamento não foi largamente testado entre as mulheres. Pelo contrário, né? Faltaram estudos com as mulheres. Na alternativa D, a aspirina, embora seja utilizada há várias décadas, não tem qualquer efeito no organismo da mulher. Aqui, ó, a gente já vai eliminar também a alternativa D, porque no texto não fala que não tem qualquer efeito no organismo da mulher. Aqui ela trata assim de um caso específico, ela fala aqui do infarto, ó. Desde então, foram realizados milhares de testes que avaliaram sua eficácia para diferentes condições de saúde, como a prevenção do infarto. Só recentemente, porém, demonstrou-se que esse efeito não é o mesmo para homens e mulheres. Entre elas, não houve redução no risco de sofrer um ataque cardíaco. Tá? Então, aqui, esse efeito está relacionado com o infarto. Aqui na alternativa D, fala que não tem qualquer efeito no organismo da mulher, não está especificando aí, que é o caso do ataque cardíaco. Então a gente elimina também. E na alternativa E, a talidomida, por controlar vômitos, passou a ser usada por mulheres gestantes nos anos 50. Que tá ok. As quais desconheciam os danos que esse remédio poderia provocar, pois não haviam sido devidamente informadas a esse respeito. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Questão 8. No trecho, só recentemente, porém, demonstrou-se que esse efeito não é o mesmo para homens e mulheres. Entre elas, não houve redução no risco de sofrer um ataque cardíaco. Primeiro parágrafo. O sinal de 2 pontos foi empregado para introduzir uma. Então a gente tem aqui o sinal de 2 pontos logo depois aqui de mulheres, tá? Só recentemente, porém, demonstrou-se que esse efeito não é o mesmo para homens e mulheres. 2 pontos. Entre elas, não houve redução no risco de sofrer um infarto. Então aqui o sinal de 2 pontos foi utilizado para introduzir uma explicação, tá? Alternativa C, tá? Aqui está explicando que não houve redução no risco de sofrer um ataque cardíaco, tá? Para as mulheres, ó, entre elas. Então, o sinal de 2 pontos foi utilizado para introduzir uma explicação. Questão 9. No trecho, embora a participação de mulheres
em ensaios clínicos e até mesmo o uso de roedores fêmeas em testes experimentais tenha aumentado nos últimos anos. Quarto parágrafo. A forma verbal destacada expressa. Então aqui o que está em análise é essa locução verbal aqui, ó, tenha aumentado. A participação de mulheres em ensaios clínicos e de roedores fêmeas em testes experimentais tenha aumentado nos últimos anos. Essa forma verbal destacada, ela expressa incerteza em relação ao futuro. Aqui não tem certeza nenhuma, né? Que está afirmando que essa participação aumentou aí, né, nos últimos anos, né? É uma afirmação que aumentou, mas não está falando de nenhuma incerteza em relação ao futuro. Situação que se repete no momento da fala. Essa participação tem aumentado nos últimos anos, mas ela tem aumentado hoje, ela se repete hoje. Pode ser que sim, tá? Situação que se repete no momento da fala. Hoje esse número continua sendo aumentado. Isso aqui é possível, tá? Na C, ação iniciada no passado e já concluída. Ó, a ação foi iniciada no passado, né, que aumentou nos últimos anos. Então foi iniciada no passado e já foi concluída. Ó, tem aumentado, quer dizer que já foi concluída. A partir de hoje não aumenta mais, só foi no passado. Então eu entendo aqui que ela não foi concluída, tá? Embora tenha sido iniciada no passado. Então, a gente elimina aqui a alternativa C. Hipótese a respeito do passado. Então, isso não é uma hipótese, tá? É uma afirmação aqui que aumentou, né? Isso é fato. Então, a gente também elimina a alternativa D. Fato que ocorre habitualmente. Fato que ocorre habitualmente aumentou nos últimos anos e hoje continua aumentando. Então, essa aqui também é possível que seja a alternativa correta. E agora? Ficamos em dúvida aqui, ó. Situação que se repete no momento da fala, ou seja, hoje essa participação está aumentando. Fato que ocorre habitualmente, aumentou no passado e isso vem se repetindo habitualmente. É uma questão que gera dúvida, tá? Mas aqui, para mim, a alternativa E se encaixa aqui melhor nesse caso, né? Então vamos aguardar agora a posição aí da banca, né? O gabarito oficial. É uma questão que pode ensejar recurso. Questão 10. A talidomida, lançada por um laboratório alemão em 1956, tinha diversas indicações. Terceiro parágrafo. Elas devem ser incluídas nos estudos clínicos desde o início. Os termos destacados expressam correta e respectivamente. Então, os termos destacados, eu tenho aqui o meu termo aqui por na primeira frase e o desde na segunda. Ó, a talidomida lançada por um laboratório. Então aqui, ó, o por aqui nesse caso, ele é um agente da passiva, né? Ele foi lançado por um laboratório. Então aqui a gente, nessa primeira frase, o termo em destaque, a gente fica aqui como um agente. Então pode ser aqui a alternativa A ou a alternativa D. Então a gente elimina aqui modo, né? Não tem nada a ver com modo, nem causa. Embora o termo por é muito utilizado aí como causa, mas não é esse caso. E a gente elimina também a alternativa E. E aqui o desde o início, aqui já fica claro para a gente, né?
que desde o início é nesse tempo, né? Nesse tempo aí, no início. Então, o desde tem o sentido de tempo. Então, alternativa A. Questão 11. Não houve redução no risco de sofrer um ataque cardíaco. Primeiro parágrafo. O termo destacado pertence à mesma classe de palavra que aquele destacado em. Então, aqui o termo destacado aqui, cardíaco, nesse caso aqui, o cardíaco, ele está dando uma característica aqui para o substantivo aqui, ataque. Ataque cardíaco, é uma característica de ataque. Então, logo aqui, ele é um adjetivo de ataque. E a alternativa, que o termo destacado também é um adjetivo, aqui é a alternativa B. Só depois de 5 anos se provou que ela provocava malformações fetais. Então aqui é o fetais, o termo em destaque fetais, está dando uma característica a malformações. Tá? Então é o mesmo caso lá de ataque cardíaco, malformações fetais. Está caracterizando aí o substantivo, ou seja, pertence à mesma classe de palavra. Questão 12. Durante a gravidez, são comuns os enjoos típicos e as mulheres aí tem uma lacuna, né? Recorriam à talidomida, sem saber dos efeitos colaterais aí temos outra lacuna. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação pronominal, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas respectivamente com. Então, aqui temos uma questão de colocação pronominal para preenchimento das lacunas. Tá? Aqui na primeira lacuna, tá? O verbo aqui aliviar está fazendo referência aqui a enjoos, né? Então eu posso utilizar o que aqui, ó? Quando eu tenho o verbo aqui, ó, com terminação em R, S ou Z, eu suprimo, né, essa consoante, essa última consoante, acentuo aqui a minha vogal e acrescento lolá ou loslás. Como aqui está fazendo referência a enjoos, né, masculino e plural, eu posso aqui acrescentar o los, né, aliviá-los. Então aqui pode ser aqui a alternativa B ou a alternativa C. Eu já elimino aqui a alternativa A, né, que não é caso aqui de aplicação do nos, mas eu tenho aqui uma figura que me dá mais uma opção aqui nesse caso, tá? Que é a minha preposição para. Quando eu tenho verbo no infinitivo, precedido aí de preposição, eu fico com as duas opções. Eu posso tanto utilizar a próclise quanto utilizar a ênclise. Tá? Então aqui caberia também a alternativa D ou a E, tá? Os aliviar. Tá? É um caso aí facultativo. Tá? Verbo no infinitivo, tá? Precedido de preposição. Posso utilizar tanto a próclise como a ênclise. Então vamos resolver aqui preenchendo a segunda lacuna. Tá? Então aqui eu vou inserir aqui o verbo afetar. E o que eu tenho aqui também que já vai resolver a minha questão? Tem meu pronome relativo que, tá? Que é caso de atração. Pronomes relativos atraem o pronome pessoal oblíquo átono para antes do verbo. Então eu já sei que o meu pronome vai ficar antes do verbo. E a única alternativa das que sobraram que tem esse caso é a minha alternativa B, ó, que as afetariam. Tá? O pronome veio para antes do verbo. Então eu já encontrei aqui o meu gabarito. Tá? Aqui na C eu tenho aqui
no caso de mesóclise, né? Na regra geral da mesóclise, eu poderia utilizar a mesóclise, porque eu tenho um verbo conjugado aqui no futuro do pretérito, né? Afetaria. Só que aí existe um conflito de regras, tá? Eu posso, pela regra geral, posso aplicar a mesóclise, mas eu tenho aqui uma palavra atrativa que enseja o uso da próclise. E aí? Quando tem esse conflito, quem vence aí essa queda de braço é a próclise. Então eu não posso usar a mesóclise aqui porque eu tenho um pronome relativo ali atraindo a próclise. Tá? Afetariam elas, então não posso usar aqui, né? O meu sujeito aqui. Já elimino e também não é caso de aplicação do nas. Aí para as próximas questões eu tenho um texto, né, para responder as questões de 13 a 18. Então vamos fazer a leitura. Assim vos direi que a primeira coisa a respeito de uma casa é que ela deve ter um porão. Esse porão deve ser habitável, porém inabitado, e ter alguns quartos sem iluminação alguma, onde se devem amontoar móveis antigos, quebrados, objetos desprezados e baús esquecidos. Deve ser o cemitério das coisas. Ali, sob os pés da família, como se fosse no subconsciente dos vivos, jazerão os leques, as cadeiras, as fantasias do carnaval do ano de 1920, as gravatas manchadas, os sapatos que outrora andaram em caminhos longe. Quando acaso descerem ao porão, as crianças hão de ficar um pouco intrigadas. E como crianças são animais levianos, é preciso que se intriguem um pouco, tenham uma certa perspectiva histórica. Meditem que, por mais incrível e extraordinário que pareça, as pessoas grandes também já foram crianças. A sua avó já foi a bailes e outras coisas instrutivas que são um pouco tristes, mas hão de restaurar a seus olhos a dignidade corrompida das pessoas adultas. Convém que as crianças sintam um certo medo do porão, e embora pensem que é medo do escuro ou de aranhas caranguejeiras, será o grande medo do tempo, esse bicho que tudo come, esse monstro que irá tragando em suas gargantas negras os sapatos da criança, sua roupinha, sua tiradeira, seu canivete, as bolas de vidro e, afinal, a própria criança. Ao construir o porão, deve o arquiteto obter um certo grau de umidade, mas providenciar para que a porta de uma das entradas seja bem fácil de arrombar, porque um porão não tem a menor utilidade se não supomos que dentro dele possa estar escondido um ladrão assassino, ou um cachorro raivoso, ou ainda anarquistas búlgaros de passagem por esta cidade. Um porão supõe um alçapão aberto na sala de jantar. Sobre a tampa desse alçapão deve estar um móvel pesado, que fique exposto ao sol ao menos 2 horas por dia, de tal modo que a noite está-lhe com tanto gosto que do quarto das crianças dê a impressão exata de que o alçapão está sendo aberto, ou o terrível meliante já esteja no interior da casa. É um texto de Rubem Braga. Questão 13. O autor define o porão como o cemitério das coisas, mas, ainda assim, recomenda que as casas tenham um espaço como esse, visto que os objetos deixados ali, como fantasias, gravatas e sapatos antigos, podem ser reutilizados em algum momento da vida das crianças que moram na casa? Não, né? Não tem nada a ver. As crianças descobrem nos objetos deixados ali sinais da presença de invasores na casa, como um ladrão assassino ou um cachorro raivoso? Também nada a ver essa.
Os adultos poderão ensinar as crianças, por meio dos objetos antigos, a darem o devido valor aos bens materiais e principalmente às tradições familiares. Também não tem nada a ver. A dignidade dos adultos, aos olhos das crianças, depende de sua capacidade de guardar as memórias e os objetos antigos em suas próprias casas? Também não, né? A dignidade não depende dessa capacidade de guardar as memórias e objetos antigos. E só restou a alternativa E. O porão, por guardar objetos antigos da família, ensina as crianças a reconhecer o passado de seus familiares e a temer a passagem do tempo em suas próprias vidas. Então, esse é o nosso gabarito, tá? Então, onde que está essa parte aqui lá no texto? Onde que tem essa afirmação lá? Ó, que ensina as crianças a reconhecer o passado de seus familiares e a temer a passagem do tempo em suas próprias vidas. Vamos voltar lá no texto. Olha lá, quando acaso descerem ao porão, as crianças vão ficar um pouco intrigadas. E como crianças são animais levianos, é preciso que se intriguem um pouco, tenham uma certa perspectiva histórica, meditem que, por mais incrível e extraordinário que pareça, as pessoas grandes também já foram crianças, e sua avó já foi a bailes, e outras coisas instrutivas que são um pouco tristes, mas hão de restaurar a seus olhos a dignidade corrompida das pessoas adultas. Então, aqui nesse parágrafo, consta ali ó, que as crianças reconhecem o passado de seus familiares. Tá? Por mais incrível que pareça, eles também já foram crianças. E aqui no penúltimo parágrafo, convém que as crianças sintam um certo medo do porão. E embora pense que é medo do escuro ou de aranhas caranguejeiras, será o medo do tempo. Esse bicho que é o tempo, né, que tudo consome, que vai tragando aí em suas gargantas negras os sapatos das crianças, as roupinhas aí que já não servem mais, a atiradeira, né, os brinquedos, né, as bolas de vidro e afinal a própria criança, porque ela vai crescer. Então, a alternativa E encaixa perfeitamente aí como resposta. Questão 14. De acordo com o narrador, é correto afirmar que personagens como um ladrão assassino ou um cachorro raivoso ou ainda anarquistas búlgaros de passagem, quarto parágrafo, moram nos porões das casas nas grandes cidades, motivo pelo qual são sempre atraídas? Não, né? Isso não é verdade. Colocam em risco a segurança das casas e por isso costumam ser afastadas pelos adultos que preferem não ter casa como porão. O texto também não menciona nada disso. Podem servir para educar as crianças sobre os riscos de se dirigir a uma pessoa estranha em um ambiente escondido como porão? Também não procede. São exemplos de figuras que causam medo, mas que podem habitar a imaginação das crianças que vivem em casas com porão. A alternativa D se encaixa aqui perfeitamente. Na E, estão presentes na maioria das casas com porão, motivo pelo qual o narrador recomenda que se protejam as crianças desses lugares? Também o texto não fala nada disso. Questão 15. Assinale a alternativa em que a informação entre parênteses substitui corretamente o termo destacado na frase. Então, alternativa A, as gravatas manchadas, os sapatos que outrora andaram em caminhos longe. Então aqui
A palavra aqui em destaque é o que, né? Que retoma aqui a expressão os sapatos, que é masculino e plural. Pode ser substituído aqui pelos quais. Vamos ver. As gravatas manchadas, os sapatos, os quais outrora andaram em caminhos longe. Ah, beleza, perfeito. Os quais se encaixam aqui perfeitamente no lugar do que, tá? E minha frase continua com sentido. Então eu já encontrei aqui o meu gabarito. Na alternativa B, esse monstro que irá tragando em suas gargantas negras os sapatos das crianças. Esse que aqui pode ser substituído por onde? Aqui não, né? Onde se refere a lugar, né? E o que aqui está retomando o termo monstro. Na C, a sua avó já foi a bailes e outras coisas instrutivas que são pouco tristes. Por que são pouco tristes? Porque outras coisas, né? Outras coisas que. Então, outras coisas, ó, plural e feminino, né? Então, pode ser substituído por o qual? Não, né? Sim, as quais, né? No caso aqui, ó. A sua avó já foi a bailes e outras coisas instrutivas, as quais são um pouco tristes, o qual não. Na D, um móvel pesado que fique exposto ao sol ao menos 2 horas por dia. O que aqui é um móvel pesado que fique exposto ao sol. Então, o que aqui está substituindo aqui? Esse termo está retomando aqui o termo, um móvel pesado. Em que? Aqui não, né? Não cabe aqui a preposição aqui nesse caso. E na E, ter alguns quartos sem iluminação alguma, onde devem amontoar móveis antigos, no qual. Aqui o onde, ter alguns quartos sem iluminação, onde se deve amontoar móveis antigos. O onde aqui, fazendo referência a alguns quartos, né? Ó, masculino plural. Aqui, ó, nos quais, até se enquadraria aqui, nesse caso, mas no qual, não. Questão 16. Quando acaso descerem ao porão, as crianças hão de ficar um pouco intrigadas, segundo o parágrafo. Convém que as crianças sintam um certo medo do porão, terceiro parágrafo. As expressões em destaque podem ser substituídas correta e respectivamente sem prejuízo do sentido original por. Então aqui o primeiro termo aqui na primeira frase, né? Quando acaso. E o segundo aqui o convém. Tá? Essa aqui a gente consegue já resolver ela analisando o segundo termo em destaque. Ó. Convém que as crianças sintam um certo medo. Ó. É imprevisível que as crianças sintam um certo medo? Não, minha frase fica sem sentido, né? Sabe-se que é criança? Não. Convém que as crianças, ó, convém aqui, ó, tem o mesmo sentido de é importante, né? É importante que as crianças sintam um certo medo, tá? Aqui na D, é preciso que as crianças sintam um certo medo? Aqui também, ó, o é preciso também se encaixa aí e a frase fica com sentido. Na E, ocorrerá que as crianças sintam um certo medo? Aqui também não. Aqui também não combina, né? Fica sem sentido. Então eu fico aqui, ó, então eu elimino aqui a B, a E e fico aqui entre duas, a alternativa C e a alternativa D. Então vamos lá, vamos resolver aqui analisando a palavra em destaque, aqui o termo em destaque da primeira frase. Ó. Quando acaso descerem ao porão, então aqui, ó, quando aqui eu falo quando acaso, se acaso, né?
se acaso descerem ao porão, aqui eu tenho uma hipótese, né? Então eu tenho uma hipótese. E aqui, ó, eu não posso colocar aqui mediante o fato. Aqui eu vou estar tirando o sentido da minha frase se eu utilizar aqui a alternativa D. Então eu vou eliminar também a D e vou chegar no meu gabarito, que é a C. Ó, se ocorrer de descerem ao porão, então aqui, ó, o C ele indica uma possibilidade de que algo aconteça e substitui aqui perfeitamente o termo quando acaso, tá? Faz referência a uma hipótese. Então, gabarito alternativa C. Na questão 17, assinale a alternativa em que a vírgula foi inserida no trecho em conformidade com a norma padrão de pontuação. Então, aqui eu tenho uma questão de emprego da vírgula. E vamos lá. Alternativa A. Assim vos direi que. Aqui, ó, o meu termo que está introduzindo aqui uma segunda oração. Ó. Eu não posso ter essa vírgula aqui entre aqui ó, o meu termo que introduz uma oração fazendo essa separação. Tá? Então eu já elimino aqui a alternativa A. Na alternativa B, ao construir o porão, vírgula, deve o arquiteto obter um certo grau de umidade. Aqui eu já encontrei o meu gabarito. Ó. Por quê? Ó? O que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho ó, um adjunto adverbial deslocado para o início da frase. E toda vez que isso acontece, esse termo ele tem que ser isolado por vírgula. Porque essa frase aqui, numa ordem padrão, ela seria, ó, deve o arquiteto obter um certo grau de umidade ao construir o porão. Então, quando eu trago esse termo aqui, esse adjunto adverbial, lá do final para o início da frase, obrigatoriamente eu preciso isolá-lo pela vírgula. Tá? Então, aqui na alternativa C, convém que as crianças, ó, não posso colocar essa vírgula aqui, tá? Lembrando lá da regrinha padrão, né, que a gente não separa por vírgula o sujeito do verbo, o verbo do complemento, tá? Na D, providenciar para que a porta de uma das entradas seja bem fácil de arrombar. Aqui também, ó, essa vírgula aqui está inadequada. E na E, esse monstro que irá tragando em suas próprias gargantas negras os sapatos da criança, tá? Irá tragando em suas gargantas negras os sapatos da criança. Essa vírgula aqui também não pode existir. Questão 18. Assinale a alternativa em que o trecho foi reescrito sem prejuízo da norma padrão de regência. Tá? Então aqui eu tenho uma questão de regência. Tá? Eu quero a alternativa em que o trecho reescrito está sem prejuízo, está de acordo com a norma padrão. Então vamos lá. Na alternativa A, deve tornar-se em um cemitério de coisas. Ó. O verbo tornar é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Tá? Logo, essa preposição em aqui, ela está para mais. Ó. Deve tornar-se um cemitério das coisas, sem preposição. A gente já vai eliminar a A. Na B, deve o arquiteto atingir com um certo grau de umidade? Que também é o verbo atingir, também é um verbo transitivo direto que não exige preposição. Então esse com aqui, essa preposição com, também está para mais. Correto aqui, ó, deve o arquiteto atingir um certo grau de umidade. Na alternativa C, os sapatos que outrora percorreram por caminhos longes, que também é o verbo percorrer, verbo transitivo direto,
sem a preposição. Os sapatos que outrora percorreram caminhos. Na alternativa D, um porão prevê a um alçapão aberto na sala de jantar. Não, quem prevê algo, alguma coisa. Também é um verbo transitivo direto, que não exige preposição. Tá? Então esse A também está para mais aqui. Aí nos restou a alternativa E. A primeira coisa a respeito de uma casa é que ela deve ser dotada de um porão. Tá? Se deve ser dotada de algo, de alguma coisa. A preposição de utilizada aqui perfeitamente. Questão 19. Está regida em conformidade com a norma padrão de concordância a frase. Então, eu quero aqui a alternativa correta em relação à concordância. Alternativa A. No porão da casa haviam muitos tesouros escondidos, esperando serem descobertos. O verbo haver, com sentido de existir ou de tempo decorrido, ele é impessoal e é invariável. E nesse caso aqui, ele tem sentido de existir. No porão da casa existiam muitos tesouros. Então, havia muitos tesouros, tá? Sem o M aqui. Vamos eliminar a A. Na B, trata-se de um cômodo da casa pouco frequentado no cotidiano das famílias. Aqui eu tenho um caso de concordância, o verbo com a preposição, com a partícula C. Tá? Verbo acompanhado da partícula C, tá? Ele vai ficar no singular toda vez que ele for seguido aqui de uma preposição. Tá? Então, a concordância com o verbo aí, acompanhado da partícula C, se ele for seguido de uma preposição, ele vai ficar sempre no singular, ele vai ser invariável. Agora, se eu não tiver essa preposição, aí ele vai fazer a concordância com o sujeito. Então, nesse caso aqui, está perfeito, ficou no singular e já é o nosso gabarito. Na alternativa C, falta às casas brasileiras porões. Falta porões? Faltam, né? Então faltou um M aqui, ó. Faltam às casas brasileiras porões que possam servir de espaço para guardar objetos. Na D, fundamental para as crianças, os porões são também espaços valiosos para os adultos. Então, fundamentais, né? Fundamentais para as crianças, os porões são também. Tá? Então, fundamental aqui no plural. E na E, a construção de casas com porões demandam uma certa atenção dos arquitetos. Os arquitetos? Não, né? A construção demanda, sem o M. Então, vamos eliminar aqui a E também. E, por fim, a questão 20. Adentrei o porão da casa, lacuna, procura de objetos valiosos. E encontrei um cenário semelhante, outra lacuna, um labirinto. As paredes úmidas e a penumbra misteriosa despertaram minha curiosidade, revelando os segredos de família. Aí tem outra lacuna, muito tempo esquecidos. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas presentes no texto devem ser preenchidas respectivamente com. Aqui, ó, questão de crase, né? Praticamente. A primeira lacuna, esse A aqui, é com crase ou sem crase? A procura de. O que eu tenho aqui? Ó? A procura de, eu tenho uma locução prepositiva, uma locução feminina prepositiva. E toda locução prepositiva, locução adverbial, conjuntiva, femininas, ela já tem a crase aqui de natureza. Então esse primeiro A aqui, ele já é craseado. Então eu já elimino aqui a alternativa A e a alternativa D. A procura de objetos valiosos e encontrei um cenário semelhante, outro A aqui,
tá? Que tem uma indefinição aqui, né? A gente não utiliza a crase antes de palavra masculina nem de pronomes indefinidos, né? Então a gente já vai eliminar aqui a alternativa que tem esse A craseado. Esse A aqui é sem a crase. Então a gente já elimina aqui a alternativa B e mantemos aqui, por enquanto, a alternativa C e a alternativa E. As paredes úmidas e a penumbra misteriosa despertaram minha curiosidade, revelando os segredos da família há muito tempo esquecidos. Tá? Aqui, esse A aqui, ele é um A com H. Tá? É um A com H que está fazendo referência aqui a um tempo passado, tá? O tempo que já passou. Então, eu já elimino aqui a alternativa E e chego no meu gabarito aqui, que é a alternativa C. Beleza, pessoal?